Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo nesse formato onde a gente conversa, meio que um bate-papo, onde eu só falo. E eu tento passar um pouquinho da minha experiência de coisas que eu vivo aqui em Portugal, depois que eu vim morar aqui. E no vídeo de hoje eu vou meio que explicar pra vocês o porquê que eu desisti de fazer faculdade de engenharia civil aqui. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo que eu sobrevivi a primeira semana na engenharia civil, um dos primeiros vídeos super sem pretensão nenhuma que tá aqui no canal, mas que eu nunca paguei. E sobrevivi só a primeira semana mesmo, o primeiro ano já não foi. E pronto, e muita gente tem dúvida, não é um assunto que eu costumo falar, são pouquíssimas pessoas que sabem sobre isso. Quando aconteceu eu não falei pra ninguém, as pessoas só foram saber tipo 2 anos depois, assim. E hoje eu vou explicar um pouquinho o porquê, como foi e tudo mais. Enfim, eu passei na universidade pública aqui, foi a Politécnico do Porto, para engenharia civil através do Enem, né? Com a prova do Enem eu consegui nota e eu entrei aqui como aluno estrangeiro. E aluno estrangeiro paga, em comparação ao aluno português, muito caro. Imagina, uma mensalidade para um aluno local é tipo 50, 60 euros. E eu pagava 225. Então, para não ficar muito pesado, porque 225 euros é muito dinheiro, ainda mais quando você acaba de chegar aqui. Eu não fiz todas as matérias, eu comecei fazendo 4 matérias, que ficava um pouquinho mais barato, acho que eu pagava 120, talvez, por aí, 100 e alguma coisa. E era o que funcionava melhor a questão financeiramente. Só que o não fazer todas as matérias de uma vez só mexia um pouco com a minha cabeça. Eu sempre tive esse problema de ter rotina. Então, quando, por exemplo, às vezes eu ficava 2 dias direto sem aula, eu não tinha motivação para estudar, eu me acostumava com isso. Na época eu trabalhava também com crianças num ATL. O ATL é Atividades em Tempos Livres, que é, imagina, a pessoa, é tipo uma explicadora, assim, as crianças saem da escola, vão fazer os TPCs, que são os trabalhos de casa, estudar para prova, estudar o que tem mais dúvida e tudo mais. E eu trabalhava com isso na época e eu acabei me acomodando mesmo com isso. E ok, e era o meu primeiro ano de Portugal. E o primeiro ano é sempre o mais difícil, porque é quando acontece tudo, é quando estoura tudo, é quando vem tudo de uma vez só. E eu tava ainda sofrendo muito por ter deixado o Brasil, ter deixado os meus amigos, minha família. E eu tava ainda com esse luto, sofrendo muito. E tinha acabado de cair de paraquedas numa universidade, que também era o novo, eu nunca tinha estado numa universidade, né? Só essa transição de ensino médio para faculdade já tem o seu peso. E numa faculdade de engenharia civil, que, por incrível que pareça, aqui em Portugal ainda é muito ainda para homem. As pessoas ainda não conseguem enxergar a mulher em certos campos. E a minha sala era tipo 98% homem. E eu era a única brasileira que tinha lá. E isso também foi uma coisa que pegou muito pra mim. Primeiro que eu não entendia nada. Segundo que só tinha homem na minha turma. E eu era a única brasileira. Então, isso também já gerou um certo conflito, porque eu não conseguia me enturmar. Eu tinha uns colegas, eu falava, né, aquele bom dia e tal, só que, gente, eu sempre fui aquela pessoa que chegava e falava assim, bom dia, gente, como é que vocês estão, que não sei o quê. E aí eu sempre fui assim, e aqui eu não conseguia ser, então eu não tava sendo eu. E isso tava mexendo comigo, porque eu não conseguia ser eu. E aí eu tive adaptação pra me enturmar, as pessoas falavam, tinha lá os assuntos deles e eu não entendia, porque não era ainda o que fazia parte de mim, né? Eu ainda tava com a cultura brasileira muito impregnada em mim. Então eu não tinha assunto, não entendia o que eles falavam. E isso pesou muito. Um outro ponto que também foi muito tenso pra mim é que, infelizmente, a nossa educação no Brasil, ela não te prepara. E aí eu cheguei aqui, todas as pessoas da turma, da sala lá,
sabiam tudo que se passava, porque aqui também tem uma cena muito maneira, que no ensino médio, eles escolhem a área que você quer atuar, e você tem matérias voltadas para aquela área. Imagina, meu irmão ele quer fazer jornalismo, então ele estuda português, literatura, línguas. Tipo, ele não tem aula de matemática porque é uma coisa que não tem nada a ver com a área que ele quer seguir. E isso é muito maneiro. Então o pessoal já foi pra engenharia civil sabendo tudo que eles iam aprender. Cara, eles aprendem limite aqui, derivadas, no ensino médio. Gente, eu não fazia a menor ideia do que era isso. No meu ensino médio eu não tive isso. E aí eu tive muita dificuldade de pegar a matéria. E os professores não tinham paciência comigo, eles não gostavam de me explicar, eu sofri xenofobia porque era tudo esses brasileiros que nunca sabem de nada, você tem que estudar muito ainda pra poder estar aqui. Verdade, ok, mas assim, pesa, sabe? Ainda mais que era muito recente e eu sou muito sentimental, eu sofro muito com essas coisas. E aí aconteceram várias situações assim que me fizeram pegar um certo trauma da faculdade. Eu não conseguia, depois de um momento, eu não conseguia entrar na faculdade, que me fazia mal. Eu, entrava e ia direto pra biblioteca. Eu não conseguia ir pra sala de aula, porque era muito frustrante. Eu não conseguia pegar matéria, não conseguia entender. Não tinha um ciclo de amigos pra me ajudar. E eu repeti, foi a primeira vez que eu repeti na vida a matéria. Tirei nota baixa e aquilo pra mim foi gente... Foi horrível, assim, cara, como assim? Logo eu, repetindo matéria, tirando nota baixa. O meu problema foi ter romantizado muito a faculdade, eu acho que a gente não deve fazer isso, mas enfim, foram, na verdade, uma série de fatores, né? E aí eu decidi mudar o meu curso pra noite. Por quê? O pessoal de manhã era, uma turma, sei lá, com 40 alunos, e era tudo pessoal mais novo que eu. Devia ter 2 ou 3 pessoas mais velhas que eu, assim. Mas era tudo mais novo, porque acabaram de sair da escola e entraram na faculdade. E era tudo muito imaturo ainda. Cara, o professor tinha que escolher lugar para os alunos sentarem, sabe? O professor tinha que mandar o aluno ir pra fora de sala. E eu ficava gente, onde é que eu tô? Pelo amor de Deus, isso é uma faculdade, né? Então não tava me enquadrando ali. E aí eu fui pra noite, que à noite os alunos são mais maduros, é o pessoal mais velho, geralmente o pessoal que trabalha, que tá mais interessado. E me fez muito bem, eu gostei muito, consegui me enturmar mais, me integrar mais. Os professores eram, muito mais atenciosos, porque a turma era pequena, então eu conseguia dar mais atenção aos alunos. Só que mesmo assim, não tive uma boa adaptação. Eu estudava à noite, e aí eu saía do trabalho, ia pra lá, e aí, quando eu chegava lá, eu não tinha aquela vontade, assim, e eu ficava lembrando de tudo, e caramba, eu não vou conseguir, e tudo mais. E aí eu comecei a estudar sozinha, comecei a fazer a mesma coisa de antes, ir pra biblioteca, ficar estudando sozinha. Não ia muito pra algumas aulas específicas, tinha uma aula que eu gostava muito, e aí eu conseguia ir porque era a aula que eu meio que dominava, era matemática. E eu gosto muito de matemática, eu gostava muito. Então eu conseguia lidar melhor com aquilo. E aí era a única aula que eu assistia. Gente, que tristeza, sério, foi um período muito triste na minha vida. E aí pronto, aí eu ia pra biblioteca, eu estudava sozinha, junto com um amigo meu. Ele assinou uma plataforma pra quem estuda engenharia civil pra tirar dúvidas. Ele me emprestou a conta dele e era o que eu usava, era por onde eu estudava. Me ajudou muito, só que mesmo assim eu ainda não me sentia, eu não podia ser eu não me sentia confortável e desisti. Eu falei para os meus pais que eu não ia mais, tava me fazendo mal, eu não queria mais, não me via fazendo mais engenharia civil, não me via no meu futuro. Eu tava com muita crise de ansiedade por causa disso, tava ficando com crises de pânico quando eu entrava na faculdade. Então tava me fazendo mal real. Então eu decidi que eu não ia mais fazer. A gente pagou faculdade, mesmo eu não indo, e foi muito tenso, assim, foi muito doloroso pra mim
desistir de uma coisa que era o meu sonho, que eu achava que era o meu sonho, e na época era mesmo. E foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. Eu chorei muito, foram muitos dias, tipo meses pensando, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? O que eu vou fazer agora? Porque até então não tinha nada em mente. Pronto, saí da faculdade e eu fui tentar arquitetura, porque a arquitetura tem muito mais a ver comigo do que a engenharia civil, das coisas que eu gostava e tudo mais. E aí eu tentei a pública e não passei. Eu tinha nota do Enem para passar, só que eu precisava apresentar projetos. Precisava apresentar um portfólio. E aí no portfólio eu não tive nota boa e não passei pra arquitetura. E eu levei isso como um sinal, ok, não era pra ser. Chorei muito porque a gente acaba criando expectativa. E aí eu fui tentar a particular. Só que na particular deu um pequeno problema porque supostamente eu era como cidadão português porque eu já estava aqui há muito tempo, mas eu tinha que entrar como estrangeiro, e aí ficou meio confuso assim, e aí eu não tive muito tempo para poder pagar a inscrição, que era para ir 1.000 euros, e não tinha 1.000 euros para pagar assim logo de cara. E aí a gente tentou arrumar alguma estratégia, mas não tinha como, e aí eu falei, pronto, não é pra ser, ok, estou de boa com isso. Mentira, chorei horrores, mas não era pra ser. E aí agora eu só trabalho, eu fiz curso na área de estética com extensão de cílios e sobrancelha. É o que eu faço hoje, é o meu trabalho, é o que eu tenho, é o que eu gosto, é o que eu pretendo continuar aí, me especializando, sabe? Tô feliz, foi depois que eu saí da faculdade a minha vida arrancou assim de uma maneira porque eu tirei um peso das minhas costas. Era uma coisa mesmo que não tava dando certo pra mim. E depois disso foi só graças e bênçãos, graças a Deus mesmo. E hoje eu tô muito feliz, tô fazendo as coisas que eu gosto. Talvez eu entre numa universidade, fazer alguma coisa bem diferente de engenharia civil, não sei ainda. Porque, assim, eu não quero entrar numa coisa pra poder desistir de novo. Então eu tô pensando muito bem no que eu vou fazer. E estamos aí. Foi uma experiência boa, foi uma experiência válida, claro, não descarto isso. Muito do que eu sou hoje foi por eu ter passado por esse processo, sabe? Me fez criar um repertório emocional para muita coisa aqui em Portugal. Me deu muita maturidade, me trouxe muita maturidade, que talvez era o que eu precisava para poder, tipo, se eu começasse com a cabeça que eu tenho hoje, nossa, seria completamente diferente. Então eu agradeço muito por ter acontecido isso, mas é isso, tinha que acontecer. E foi. Hoje tá tudo bem, tô bem resolvida. E é isso. Expondo aqui minha vida. Mas é isso, gente. Isso foi isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só mandar nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, dar muitos likes, compartilhar pros amigos. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Estou aqui para mais um vídeo. E... fogo, eu nunca sei começar, cara. Que raiva.